Olá, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou colocar aqui no YouTube para explicar como criar uma lista simplesmente encadeada em Python. Tá? A gente só vai precisar que você tenha um conhecimento, mesmo que básico, de orientação a objetos, porque a gente vai utilizar classe para conseguir criar uma lista simplesmente encadeada. Tá? E a nossa ideia é que essa lista simplesmente encadeada que a gente for criar, ela se pareça bastante com a lista que já vem embutida no Python. Tá? Então a gente vai deixar a sintaxe o mais próxima possível. Só que a sintaxe padrão, as funções são em inglês, a gente vai, para ficar um pouco diferente, colocar em português. Tá? Mas a ideia é que a gente use a sintaxe o mais próxima possível. Nesse primeiro vídeo, eu vou te explicar como criar a estrutura básica de uma lista simplesmente encadeada e criar uma função para inserir elementos, inserir novos elementos dentro dessa lista simplesmente encadeada. Então vamos começar aqui no nosso código em Python criando uma classe. Então a classe que a gente vai criar é a classe lista. Eu estou com o Copilot aqui ativado, então ele possivelmente vai sugerir algumas inserções aqui para a gente. Tá? Então no construtor, a primeira coisa que a gente vai colocar na nossa classe, para ela construir, é um ponteiro, que a gente chama de cabeça. Esse ponteiro ele vai apontar para o primeiro elemento da lista. Então, cabeça, esse atributo cabeça, vai ser por onde a gente sabe que a lista inicia. Então, deixa eu criar aqui cabeça. Eu vou colocar esses dois underscore aqui no início apenas para dizer que cabeça é uma variável interna da classe, Apesar de Python não ter esse conceito de atributo privado, como outras linguagens orientadas a objeto têm, mas quando a gente coloca dois underscore aqui no início, isso indica que é um atributo interno da classe que a gente deve evitar de usar fora da classe. Inicialmente a nossa cabeça, a cabeça da nossa lista, ela será nula, não terá nenhum valor. Tá? E por que a gente faz isso? Porque a nossa lista inicialmente está vazia. Vamos criar também aqui um outro atributo para identificar a quantidade de elementos que tem na nossa lista. Inicialmente 0. E cada elemento da nossa lista será um nó. Tá? Então, para isso, a gente vai criar uma outra classe também. Dessa vez, eu vou criar uma classe interna. Vou chamar essa classe de nó. E nessa classe nó é onde nós vamos guardar os valores. Tá? Então, nós iremos guardar os valores em cada um dos nós. E como o próprio Copilot adicionou aqui para a gente, cada nó vai apontar para um próximo nó da lista. Por isso que a gente chama de lista simplesmente encadeada. Tá? Então, se a gente for aqui na parte ilustrada, a gente tem a cabeça de uma lista que está apontando para none, ou seja, essa lista ela está completamente vazia. É assim que a gente instancia a nossa lista, Assim que a gente instancia a nossa lista, esse é o cenário, é uma cabeça apontada para nulo, tá? Mas a partir do momento que a gente vai inserindo elementos, cada elemento, vai ser um nó que vai conter os dados, os valores. Lá o Copilot colocou aqui valor para gente. Pode ser também, deixa eu até alterar aqui para aceitar a sugestão para valor. E ao invés de prox, vou botar próximo, como o Copilot sugeriu. E aí na nossa cabeça, enquanto ela está apontada para nulo, significa que a gente não tem nenhum elemento na nossa lista. A partir do momento em que a gente insere um elemento para a nossa lista, deixa eu colocar assim para ficar mais... Deixa eu ver cá. A partir do momento que a gente insere um novo elemento, então, por exemplo, a gente pode chegar aqui e adicionar o número 20. Então, 20 faz parte agora da nossa lista. E para onde esse nó aponta? Inicialmente, esse nó aponta para nada, Ou seja, para none. Então, a gente só tem um único elemento na nossa lista. A partir do momento que a gente insere um novo elemento, Então, deixa
Aqui qual é o tamanho? 50. Aparenta até estar menor aqui, né? Deixa eu adicionar aqui. Aumentar esse de tamanho. Então vamos... eu colocar um outro elemento aqui. Agora a gente vai adicionar o elemento 40. Deixa eu colocar aqui com a canetinha que é mais prático. Então a gente vem aqui e ao invés de o próximo ser nulo, a gente simplesmente coloca o endereço da memória, né, do próximo elemento. E como é que a gente pega esse endereço da memória? Quando a gente cria um objeto numa linguagem orientada a objeto, né, ou seja, quando a gente instancia um objeto, então, por exemplo, aqui a gente tem a nossa lista que inicialmente não tem muita coisa. Eu vou criar um objeto lista que é do tipo lista, ou seja, a gente está instanciando um objeto. O que vai ser guardado aqui é o que a gente chama de referência. Tá? É como se fosse o endereço da memória se a gente estivesse trabalhando com ponteiros em uma linguagem como C, por exemplo. Então, se a gente simplesmente imprimir o objeto lista, observe que o que ele vai imprimir é a referência, né? É o que eu chamo de endereço da memória. Tá? Então, o que a gente guarda aqui na variável próximo é a referência para o elemento que está à frente, né? Ou seja, por isso que chama próximo, né? Algo bem lógico. Então, nesse momento, a nossa cabeça guarda a referência para o primeiro objeto e o primeiro objeto, lá no atributo próximo, guarda a referência para o segundo objeto. Então, a lista simplesmente encadeada segue esse conceito, né? De um elemento ir apontando para o próximo, né? Então, sempre segue essa lógica. Né? Claro que a gente pode deixar a nossa lista um pouquinho mais complicada, né? Uma lista duplamente encadeada, uma lista circular, né? Mas o conceito básico de lista encadeada é esse, né? Ou seja, apontar para o próximo elemento. Então, a nossa ideia é criar inicialmente essa lista, tá? Com o elemento 20, depois com o elemento 40. Né? Então, nesse vídeo, essa é a ideia. Então, no momento, a gente já criou a nossa classe lista, já criou a nossa classe nó. Tem uma muriçoca aqui. Eu vou pegar essa muriçoca. A gente tem a nossa classe lista, tem a nossa classe nó. E aí, o nó, para recapitular, ele guarda dois valores, né? Que é o valor propriamente dito do elemento, né? E o ponteiro. Peguei a muriçoca. Peguei. E o ponteiro para o próximo. A gente pode, aqui no construtor, definir valores padrões, né? Então, eu vou definir aqui para o próximo que o valor padrão é none, né? É nulo. Para o caso de se a gente já quiser informar o próximo elemento via o construtor, tá? A gente pode fazer isso se a gente quiser. O valor nunca vai ser nulo, né? A gente sempre vai informar o valor. Então, acho que eu não vou colocar nenhum atributo aqui já definido como valor padrão, não, tá? Então, tudo bem. Nós temos a classe do tipo nó, temos a classe do tipo lista. Vamos criar a nossa função inserir. O próprio Copilot está sugerindo aqui, né? Para a gente criar o método de retornar a quantidade de elementos, né? Ou seja, no Python, né, a gente tem essas funções que começam com 2 underscore e termina com 2 underscore, né? Essas funções, elas indicam algum funcionamento interno, né, no Python. Nesse caso aqui, toda vez que a gente usa, né, se a gente chegar aqui, nossa lista, a gente imprimiu nossa lista. Mas se a gente quiser saber a quantidade de elementos da nossa lista, normalmente a gente usa o quê? A função len, né, do Python. Então, a partir do momento que a gente implementou essa função len, e a gente obviamente está retornando aqui 0 inicialmente, né, a gente passa a conseguir trabalhar com essa função len aqui do próprio Python, tá? Aqui faltou 2 pontos, né? Deixa eu rodar de novo. Então, ó, ele está retornando aqui que nós temos 0 elementos. Se eu apagar essa função, observe que ele já deu um aviso aqui, né? Então vamos rodar novamente. Olha, o objeto do tipo lista não tem len, né?
Ou seja, ele não tem aquele len implementado. Então essa é a nossa ideia, implementar o len para que a gente consiga ver a quantidade de elementos que tem na nossa lista, tá? E vamos definir o nosso método inserir. Nosso método inserir não vai ser como o Copilot está sugerindo aqui. Nós vamos inserir numa determinada posição, tá? Então, o primeiro parâmetro que eu vou passar é a posição. E o segundo parâmetro que eu vou passar é o valor, tá? A ideia é que se pareça bastante com isso daqui, ó. Que a gente vem aqui, criou a nossa lista aqui em Python. Então, criamos a nossa lista em Python. A gente pode usar a função insert, né? E definir lá na posição 0, eu quero inserir o elemento, ponto vírgula não, né? É inserir o elemento Igor. E aí funcionou. Então a nossa ideia é que a nossa função inserir seja bem parecida com essa do Python. Inclusive, se a gente digitar número negativo, ele aceita, né? Tá, então, menos 10, ou seja, ele automaticamente converte isso para 0, né? Vai lá para o índice 0, esse elemento, tá? Então, essa é a nossa ideia. Do mesmo jeito que se eu colocar uma posição que ainda não existe, né? Não existe essa posição. Ele também aceita, mas aí vai lá para o final, né? A gente só tinha 2 elementos e eu quis inserir na posição 10. Obviamente não faz sentido inserir na posição 10, mas ele vai lá e coloca no final da nossa lista. Então a nossa ideia é criar algo semelhante aqui com a nossa lista simplesmente encadeada, tá? Então, se a cabeça ela for nula, significa o quê? Que a nossa lista está vazia. Então nem importa qual é a posição, né, que a gente quer inserir, porque simplesmente não tem elemento na lista. Então o elemento que a gente inserir automaticamente já será a cabeça, tá? Só que antes eu vou passar aqui, eu vou definir o nosso elemento fora desse if para que a gente consiga adicionar esse elemento em qualquer posição, né? Então vou criar aqui o objeto novo, que será, né, um novo nó com o valor que foi passado aqui na função inserir, né? Tanto a gente poderia, como a classe nó pertence à lista, tanto a gente pode usar a referência atual no self, como o próprio nome da classe, tá? Eu vou colocar aqui o self, mas tanto faz para esse caso específico aqui. Então a gente vai criar um novo elemento, né, um novo nó, em que a gente já está passando aqui qual é o valor desse elemento, tá? Então, nesse momento, a gente está criando um bloquinho desse aqui, né? Deixa eu apagar aqui esse 40 e essa setinha. Então, nesse momento, o que é que a gente tem? A gente tem que cabeça está apontada para none, tá? None. E a gente acabou de inserir um bloquinho desse, né? E aí, supondo que o valor digitado foi 20, então, nesse momento a gente tem isso. E aqui tá none, tá? Deixa eu botar aqui fora, fica melhor. Então, aqui nesse momento tá none. Por que tá none? Porque o valor padrão do nosso construtor lá na classe nó é que quando a gente não informa o próximo, que é o caso aqui, cadê? O caso aqui a gente não informou o próximo, né? A gente poderia informar o próximo, mas a gente não informou. Então ele será none por padrão, ok? E o valor a gente é obrigado a informar. Então a gente informou, foi lá 20. Nesse momento está aqui. Esse bloco não está conectado na nossa lista simplesmente encadeada. Ele ainda está solto na memória RAM do computador, tá? O que a gente precisa é conectar a cabeça para esse nó, tá? É isso que a gente vai fazer. É o caso, né? Ó, se cabeça é nulo, né? Se cabeça é nulo, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que cabeça vai ser esse novo elemento, que é o que o Copilot está sugerindo aqui para gente. Ok? Pronto, nesse momento funcionou, né? Para o primeiro elemento
a gente já tem uma função inserir que funciona para quando a lista está vazia. E quando a lista não está vazia? Né? Então, faltou a gente inserir um return aqui, né? Para a gente encerrar. Então, o return encerra a função. Lembra do break quando a gente trabalha com for ou while, né? Encerra a estrutura de repetição? O return, além de retornar um valor, ele serve também para encerrar uma função. Nesse caso aqui a gente não quer retornar nenhum valor, tá? Então a mesma coisa de retornar nono. Só que para não precisar colocar o nono, a gente coloca só o return e funciona do mesmo jeito, tá? O segundo caso que a gente vai tratar é quando a posição for para inserir na cabeça. Então, quando for inserir na cabeça, vai ser menor ou igual a 0. Né? Concorda? Isso é para a gente trabalhar semelhante à função insert padrão do Python, né? Em que a gente consegue colocar números negativos. Concorda? Então, por isso que a gente colocou menor ou igual. Então, quando for menor ou igual, significa o quê? Que a gente quer inserir na cabeça. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte aqui. Vou aceitar essa sugestão. O novo elemento que a gente está criando... vamos colocar aqui lá na ilustração. A gente já tem um elemento, né? A gente não tem mais isso nome, tá? Então, no momento a cabeça está apontando para cá, tá? E nós alocamos, nesse momento que a gente for usar esse carinha daqui, significa que a gente já tem um elemento que é a cabeça, tá? E nós alocamos e falta inserir aqui o valor. Então, supondo que o valor aqui foi 5, tá? O valor foi 5 e aqui está nulo, né? Então, a posição que eu quero informar é menor ou igual a 0. Então, deixa eu até puxar isso para cá para não ficar tão longe, né? Então, vou puxar essa ilustraçãozinha para cá, assim. Belezinha? E aí a gente quer que esse elemento seja a cabeça, né? Porque a posição é menor ou igual a 0. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, lá no elemento novo, que é esse carinha daqui, é o elemento que tem o valor 5, o próximo não vai ser mais nulo, será o elemento que atualmente é a cabeça. Então, vamos fazer isso? Agora, o próximo vai ser o elemento que atualmente é a cabeça. Beleza? Vamos continuar com a sugestão aqui do Copilot. E a cabeça agora será um novo elemento. Então, tiramos daqui a cabeça. E vamos pegar aqui, colocar como um novo elemento. Então, veja que a partir desse momento, né, o nosso novo elemento já está inserido na lista. E ele é o índice 0. Aqui é o índice 0. Tá? Deixa eu botar aqui um valorzinho menor. Aqui é o índice 0 e aqui é o índice 1. Né? Só que esse índice ele não está registrado na memória. É um índice virtual, porque, como você está percebendo, uma lista simplesmente encadeada, a gente pode inserir elementos, né, em qualquer parte da lista. E a gente inseriu aqui, né, esse novo elemento como a cabeça, mas a gente nem precisou mexer no elemento que já estava. A gente só precisou mexer no ponteiro que era a cabeça, tá? Então, esse elemento aqui, ele continuou na mesma posição da memória lá no computador. Quando eu falo memória, é a memória RAM, certo? Ok, então, para o caso quando a gente não tem nenhum elemento e para quando a gente quer inserir na cabeça, nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Falta para as outras posições, né? Que é o que a gente vai inserir agora, tá? Bom, e para os demais elementos, a gente vai ter que criar uma variável, né? Um contador para identificar o índice do elemento atual, né? Então, essa variável contador será I, né? Índice do elemento atual, e a gente vai criar o ponteiro atual. O ponteiro atual, inicialmente, vai começar pela cabeça, né? Então, a gente quer percorrer. Então, supondo que a gente quer inserir um novo elemento, tá? Esse novo elemento, a gente quer inserir esse novo elemento aqui no índice 1. Então, vai ficar 5
o novo elemento que a gente vai inserir, tá? Supor 15. 15. E depois vai aparecer o elemento que a gente já tinha inserido, que é o 20. Tá? Então essa é a ideia. A gente quer fazer isso aqui na nossa lista simplesmente encadeada. Tá? Então observe que a gente precisa começar pela cabeça e verifica. Cabeça é nulo? Não, não é nulo. Né? E o índice já é o que eu quero? Não. Então a gente vai seguindo para frente. Né? Até encontrar a posição que a gente quer. No nosso caso específico, a gente vai fazer um algoritmo que, na verdade, a gente não vai alcançar a posição que a gente quer. A gente vai alcançar a posição anterior. Por quê? Porque a gente precisa do elemento anterior para ligar com o elemento que a gente está inserindo, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos começar a percorrer a nossa lista, né? Então, a atual começa pela cabeça. Não, a gente não vai precisar da variável anterior, como o Copilot está sugerindo. Só a atual e o índice do elemento atual é suficiente. Então, a gente cria aqui um while em que eu pergunto, olha, enquanto atual pode ser atual próximo. Enquanto atual próximo não for nulo e a posição não chegar a valer, né? O índice não chegar a valer posição menos 1, ou seja, isso aqui, posição menos 1, é o elemento anterior ao que eu quero inserir. Né? Quando chegar o elemento anterior ao que eu quero inserir, a gente para de percorrer. Então, o que a gente está buscando aqui no while? Buscando o elemento anterior à posição que a gente quer inserir. Certo? Então essa é a ideia. Então, ó, vamos supor que a gente quer inserir aqui na posição 2. Não vou voltar aqui na 0 não, porque senão não vai ter muita graça. Vou botar aqui na posição 2. Então aqui na posição 2 a gente começa pela cabeça. Cabeça é o elemento que está no índice 0. É nulo esse objeto? Não, o próximo aqui não é nulo, né? Então, nesse elemento próximo, né, que é o que a gente está verificando aqui, ele não é nulo. Mas tem que ver a outra condição também, né? E é menor que posição menos 1, a posição que a gente quer é o índice 2, tá? Para esse caso, a posição que a gente quer é o índice 2. Então, o i já é posição menos 1? Não, é 0 e não 1, né? Então a gente segue. Indo para o próximo elemento, nesse momento a gente sai daqui e vem para cá. Por quê? Porque a gente pegou a atual, que era esse primeiro elemento, e sobrescreveu dizendo, ó, atual agora vai ser atual próximo. Ou seja, a gente está saindo desse elemento e indo para esse segundo elemento aqui. Então, atual é esse elemento daqui, tá bom? E a gente incrementa o i e faz a mesma pergunta. Atual próximo é nulo? Nesse momento, atual próximo é nulo. Né? Então ele nem precisa verificar a segunda condição, né? Que seria aqui, seu elemento anterior, porque ele já é o último elemento da lista. Então nesse caso é aqui que a gente vai querer inserir. Eu vou aproveitar esse atual para poder apontar esse atual, né? Nesse momento atual está aqui. Deixa eu até copiar aqui. Oxente, pensei que ele não ia vir. Atual. Deixa eu botar atual aqui. Então, atual nesse momento é quem? É esse elemento aqui, tá? Esse é o atual. O que é que a gente vai fazer com esse atual? A gente vai dizer o seguinte, olha. Esse cara, ele precisa apontar para o novo elemento, tá? Vamos lá. Atual. Vamos ver se o Copilot sugere isso. Ó. Sugeriu. Atual precisa apontar para... Não. Atual precisa apontar para atual próximo? Não, é novo elemento, né? Então, atual... Desculpa, errei aqui. Atual próximo precisa apontar para o novo elemento que a gente está inserindo, tá? É isso que a gente está fazendo, né? Então, atual ponto próximo precisa apontar para o novo elemento. Então, a gente tira aqui o nulo daqui e... faz isso daqui, certo? E aqui, obviamente, vai ficar nulo, né?
Aqui fica nulo. Então, com isso, a gente funcionou para esse caso aqui em que está inserindo lá no final da lista. Será que funciona para inserir entre dois elementos? Vamos verificar, tá? Então, a gente agora quer inserir um outro elemento. Vamos pensar aqui em um novo valor. Valor 7, por exemplo, tá? E o que a gente quer fazer com esse valor aqui é inserir ele entre o elemento 20 e o elemento 15, tá? Então, o que é que vai vir aqui na função inserir? Posição vai vir em qual posição? Vai vir na posição 2, né? Porque após 20 será a posição 2. E o valor vai vir o valor 7 que eu já coloquei aqui na ilustração. Tá? Então, entrou na função, a gente já alocou, e de fato aqui na ilustração a gente já alocou, tá? A cabeça é nula? Não, a cabeça não é nula, a cabeça está apontando para o nó que tem o valor 5, né? Então, pula desse if. Segundo if, a posição é menor ou igual a 0? Não, a posição será 2 que a gente quer inserir, né? Então, a gente quer inserir esse carinha aqui na posição 2. Então, vai para a nossa busca. Então, o que a gente vai fazer é buscar o elemento anterior à posição que de fato a gente quer inserir. A gente começa do primeiro elemento, em que o índice é 0 e a atual começa na cabeça. Então, a atual vem para cá, né? A atual vem para cá. E aí a gente pergunta, ó, atual próximo é nulo? Não, atual próximo é nulo. Atual próximo está apontando para o elemento 20, tá? Então, a gente vai olhar a segunda condição. I é menor do que posição menos 1? Posição que a gente quer é 2. Menos 1, não. No momento a gente está na posição 0. Então, também ainda é menor. Ainda a gente não alcançou a posição que a gente quer. Então, essa condição ela é verdadeira e essa condição é verdadeira. Vamos repetir. Significa o quê? Que a gente vai para o próximo elemento. A atual agora vai ser o próximo elemento. E a gente incrementa o i. Então, no momento, a atual agora vem para cá, né? A atual vem para cá. Tá? E a gente vai fazer a mesma pergunta. Atual próximo é nulo? Não. Atual próximo é nulo. Ele está apontando aqui para o 15, não é nulo. Mas e a posição? A gente alcançou a posição que a gente queria? Nesse caso, sim, porque a gente quer a posição 2, só que menos 1, ou seja, a gente identificou o elemento anterior de onde a gente quer inserir. Tá? Então, a gente alcançou. A atual vai ficar aqui. E o que é que a gente faz com esse atual? A gente vai sobrescrever o atual próximo dele. Mas observe que agora o nosso código tem um bug. É por isso que é importante a gente desenhar no papel quando estiver implementando uma lista simplesmente encadeada. Aliás, toda estrutura de dados, quando você for implementar, eu sugiro que você tenha um papel para ficar rabiscando, porque vai ajudar bastante. Observe que o nosso código está dizendo o seguinte, olha, atual próximo vai apontar para o novo. Se a gente fizer isso dessa forma, o que é que vai acontecer? A gente vai sobrescrever esse valor, né? Então, próximo agora vai apontar para o novo. E o que foi que aconteceu? A gente simplesmente removeu o elemento 15 da nossa lista, né? E não era isso que a gente queria, tá? Então, antes de sobrescrever atual próximo, a gente tem que guardar essa referência aqui para o elemento 15. Desse jeito aqui, o Python, pouco tempo depois, vai verificar que esse espaço da memória não está sendo mais utilizado, não tem mais ninguém apontando para ele, e ele vai remover da memória com garbage collector, né? Então, tá errado. Vamos voltar para como estava antes. O que a gente precisa fazer é guardar essa referência, né? E que referência é essa? É a atual próximo. Então, como é que a gente guarda a atual próximo? A gente vai dizer o seguinte, olha, o que a gente quer é que o novo elemento aponte para esse carinha daqui. Então, o novo próximo vai receber de atual próximo, concorda? É isso que a gente vai fazer. Talvez até o Copilot já sugira para a gente. Pronto, sugeriu. Então, novo próximo vai receber de atual próximo, né? Então, com isso a gente corrigiu já um bug do nosso código. E aí o restante agora funciona, né? Então vamos fazer isso.
Ó, novo próximo vai receber a referência de atual próximo, ou seja, esse carinha vai apontar para cá. E agora a gente pode ir para a próxima linha, em que a gente sobrescreve o valor que está em atual próximo, guardando a referência de novo. Então, ó, nesse momento agora, nossa lista está assim. E agora está correto, né? A gente conseguiu inserir um novo elemento entre dois elementos existentes, né? Com a lista simplesmente encadeada, tá? Então, a gente já conseguiu nesse vídeo fazer bastante coisa, mas falta executar o nosso código, né? Então, vamos ver se esse código ele de fato está inserindo elementos na nossa lista simplesmente encadeada. Eu vou executar aqui sem modificar nada, então continua da mesma forma, a gente está imprimindo a referência e a quantidade de elementos. Eu vou parar de imprimir a referência e vou deixar só a quantidade de elementos. Quantidade de elementos inicial. E agora eu vou inserir um novo elemento. Vamos fazer a mesma coisa? A gente quer na posição 0 o elemento 5. Na posição 0 a gente quer o elemento 5. Na posição 1 a gente quer quem? 20. Na posição 2 a gente inseriu 15. Não foi? A gente inseriu 15. Para depois inserir na posição 2 de novo o elemento 7, né? Então acabou que no final das contas ficou assim, né? A nossa lista. 0, 1, 2, 3, tá? Então, para cada inserção dessa, ele vai aumentando a quantidade de elementos. Vamos verificar se isso está acontecendo? Não está acontecendo. O que é que aconteceu? A gente esqueceu de incrementar nosso atributo quantidade, né? Toda vez que a gente insere, tá? Então, não posso fazer isso no final, por quê? Porque algumas funcionalidades têm um return aqui, né? Dentro do if. Seja inserir na cabeça ou inserir quando não tem cabeça, né? Tá até aqui, ó. Quando a lista é vazia. E aqui é inserir na cabeça. Primeira posição, tá? Então, como tem esses returns aqui, para não ter que inserir esse incremento em várias partes do código, eu vou inserir simplesmente aqui no início. Então, quantidade, a gente vai incrementar com mais um. Tá? A partir disso, eu acho que agora vai funcionar o nosso código. Vamos ver. Funcionou. A gente inseriu 4 elementos, saiu de 0 e agora o nosso len está apontando 4. Né? Falta a gente verificar se de fato esses elementos, né, eles estão presentes lá na nossa lista. Né? Para isso, eu vou botar um breakpoint aqui para a gente verificar se os elementos estão sendo inseridos. Tá? Então vamos depurar. Se você observar aqui, a nossa lista, ela... é porque está aqui em protegido, né? Tá. Atributos protegidos. Então, cabeça. Cabeça inicialmente é nulo e a quantidade é 0, certo? Então vamos para a próxima linha. Próxima linha a gente inseriu o elemento 5. Se a gente olhar aqui a cabeça, agora ela não é mais nula. E a quantidade de elementos já passou a ser 1. Né? Então, está funcionando. Mas quem é a cabeça? É o elemento 5. Então, de fato, é o que a gente inseriu. Vamos inserir o próximo. Próxima linha. Então, agora, se a gente observar aqui no depurador, significa que a gente já tem 2 elementos. E depois do elemento 5, agora o próximo não é mais nulo. O próximo é quem? É o elemento 20. E depois de 20 ainda não tem ninguém, né? É nulo. Vamos para o próximo elemento. A gente inseriu 15 agora, depois do 20. E de fato o 15 está aqui. Então tá 5, 20, 15. E o próximo elemento é nulo. Nesse caso, a gente vai inserir o 7 antes do 15, né? Ele vai ficar entre o 20 e o 15. Então, essa é a ideia, né? Vamos ver se isso aconteceu. 20, 7 e o próximo agora
é 15, né? E depois de 15 não tem mais ninguém. Então, por enquanto, a nossa lista simplesmente encadeada está funcionando bem, né? Nesse vídeo eu vou ficar por aqui, mas nos próximos a gente vai continuar a implementação da nossa lista simplesmente encadeada.